Salmo 119, do 37 ao 40, diz assim: Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Vamos orar nesse instante. Amado Deus e Pai, exaltamos o teu nome, agradecemos o privilégio de podermos responder à convocação do Senhor, a santa convocação neste dia do Senhor, a fim de nos reunir, ó Deus, em culto ao teu nome, a fim de exaltar a tua majestade, de podermos, por meio de Jesus, o nosso Redentor, nos achegar a ti. Agradecemos por tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, e rogamos que a tua palavra, nesta manhã, venha discernir os propósitos e os pensamentos do nosso coração, venha exortar as nossas vidas, venha despertar o nosso entendimento, a fim de que andemos pelo caminho proposto pelo Senhor. Fala ao nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde a queda do homem, lá no Jardim do Éden, a humanidade sabe, entende que existe alguma coisa errada, que o mundo está quebrado. E você percebe isso nas várias ideologias que vão surgindo ao longo da história, porque o que são as ideologias, senão uma análise daquilo que está errado, ou daquilo que se percebe errado, e uma tentativa de se consertar o que está errado. É exatamente isso que você tem em cada uma das ideologias que vão surgindo ao longo da história. Mas você vê essa percepção do homem também na cultura, na sua poesia, na literatura, nas músicas. Aquilo que os homens cantam expressam sentimentos dos seus corações, anseios dos seus corações. Por exemplo, finalzinho da década de 60, dois compositores bem conhecidos no Brasil, Roberto e Erasmo Carlos, escreveram uma música que fez bastante sucesso e que 30 anos depois, em 98, foi regravada por uma banda de rock chamada Titãs, que também estourou nas paradas de sucesso. Você já deve ter ouvido essa música muitas vezes, tocando aqui e ali. O tema da música é preciso saber viver. E é bastante interessante quando você analisa a música, porque eles vão dizer que há opções na vida, e que na vida você precisa fazer as suas escolhas, e perto do refrão, então, eles dizem: é preciso ter cuidado, para mais tarde não sofrer. Os homens estão entendendo isso. As nossas decisões, elas levam a consequências, e mais tarde, por conta das decisões que você toma, você pode se enveredar em caminhos ruins. Eu creio que o sucesso de músicas como essa é exatamente a temática. Homens que após a queda estão à procura de uma razão para viver, e que têm tentado aprender com isso, ou a andar dessa maneira. Você que é cristão, você que tem uma cosmovisão bíblica, você que já foi tirado das trevas para a luz, você sabe que por mais que o homem anseie por isso, ele nunca vai conseguir viver por conta própria. Ele nunca conseguirá enxergar o caminho correto por onde andar. Por vezes ele vai até perceber, existe alguma coisa errada, mas ele vai tomar outro caminho, tão errado quanto este primeiro, para tentar consertar aquilo que ele vê como um problema. E, ironia ou não, essa mesma banda que gravou essa música, É Preciso Fazer Viver, em 98, 3 anos depois,
grava outra música que faz muito sucesso, chamada Epitáfio. Para quem não sabe o que é epitáfio, epitáfio é aquela inscrição que você tem no túmulo, quando alguém morre, falando acerca daquela pessoa. Você tem isso às vezes nos filmes. Aqui jaz fulano de tal, que foi um bom pai de família, que fez isso, que fez aquilo outro. E nessa música então, você tem todo o arrependimento destes homens. Eu devia ter feito isso, eu devia ter amado mais, eu devia ter chorado mais, é só lamento. E no meio de todo esse lamento, um grito vão, quando eles dizem: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então perceba a angústia do homem. Ele sabe que tem alguma coisa errada, ele quer aprender a viver, mas ele sabe que no fim da vida, ele só pode contar com o acaso, ele não tem mais nada diante dele. E por que eu estou começando com isso? Porque no texto que nós lemos nessa manhã, que são os 4 últimos versículos, que são iniciados pela letra Re, que é a 5ª letra do alfabeto hebraico, você encontra o salmista por 2 vezes pedindo ao Senhor que o vivifique. O primeiro versículo que eu li e o último versículo que eu li. Veja aí no verso 37, o verso termina assim: vivifica-me no teu caminho. O verso de número 40 termina: vivifica-me por tua justiça. 2 vezes você tem o mesmo pedido. Repare então o primeiro desses, no verso de número 37, ele está dizendo: vivifica-me no teu caminho. Vivificar, a palavra vivificar aqui significa manter vivo, preservar. O salmista então está pedindo que o Senhor o mantenha vivo no seu caminho. É esse o pedido, e é um pedido correto. É um pedido de um homem que já entendeu que não há como andar sozinho. É preciso que o Senhor mantenha o homem no seu caminho. Se você olhar depois a tradução da NVI, você vai ver que eles traduziram da seguinte maneira: faz-me viver nos caminhos que traçaste. É assim que você tem na NVI. Me faça viver no caminho que o Senhor traçou. E nestes 4 versículos você tem algumas petições que são feitas pelo salmista. E a partir dessas petições, você pode aprender como é que você deve viver. Se os homens estão aí nesta busca de como viver, você tem na palavra de Deus respostas sobre como você deve viver. E o salmista começa dizendo no verso 37, foque naquilo que é importante. Olha o que diz o verso 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. O primeiro pedido, a primeira petição deste homem aqui nestes versículos é que o Senhor desvie o seu olhar das coisas que são inúteis, das coisas que são vãs. É isso que quer dizer então a palavra vaidade aí, quando ele diz desvia os meus olhos para que eles não vejam a vaidade. Ele não quer perder tempo com aquilo que é inútil, e é por isso que ele pede: Senhor, afaste os meus olhos daquilo que é vão. A palavra que aparece aqui é a mesma que é traduzida no verso 39 aí por afastar. Veja como começa o verso 39: afasta de mim o opróbrio que temo. Lá no versículo 37, a mesma palavra que é traduzida aqui por afastar, está traduzida por desviar. É o mesmo pedido: Senhor, desvia de mim, afasta de mim este caminho inútil. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele quer ser afastado de contemplar o que é inútil, ele expressa o seu pedido, ele quer viver no caminho do Senhor. É assim que ele diz lá no versículo 39, olha: afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Tire de mim um caminho inútil, mas
deixa o meu olhar focado nos juízos do Senhor, no caminho do Senhor. E isso é muito interessante, porque quando você olha para o Novo Testamento, quando você olha para as cartas de João, você vai ver o apóstolo João exortando exatamente a respeito disso, quando ele diz: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele diz: porque tudo o que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem de Deus, mas procedem do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O que João está dizendo? Ele está dizendo exatamente isso. Quando você foca neste mundo, quando você coloca a sua esperança nas coisas deste mundo, na cobiça da carne, na cobiça dos olhos, você está cobiçando em alguma coisa que é vã, que vai se acabar. Não é algo perene. O que é perene, o que é eterno, são os caminhos do Senhor. Você precisa também estar bem focado naquilo que é importante, se você quiser viver bem. Para que o homem viva bem, ele precisa discernir exatamente isso, e não perder tempo com as inutilidades, com as coisas vãs desta vida. Mas infelizmente há muitos crentes que estão fazendo semelhante a Salomão lá no Eclesiastes, tentando usufruir de todas as coisas deste mundo com o coração distante do Senhor. Porque perceba, as coisas que o Senhor nos concede não são em si mesmas ruins, não são más. Deus nos deu o trabalho, Deus nos deu o entretenimento, Deus nos deu a família, Deus nos deu o conhecimento. Então não há problema em trabalhar, não há problema em estudar, não há problema em cuidar da família, não há problema em se divertir. Há problema quando você quer fazer todas estas coisas deixando de lado o Senhor. E é isso que Salomão então vai dizer: tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Ele resume muito bem isso no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As coisas não são ruins em si, mas quando você foca nestas coisas sem o Senhor, você está focando naquilo que é inútil. Você precisa desviar os seus olhos daquilo que é inútil. É por isso que a advertência de Salomão no Eclesiastes e no Salmo 127 precisa estar guardada no seu coração. Se o Senhor não estiver nas suas realizações, se o Senhor não for o centro da sua vida, toda a sua vida será inútil, toda a sua vida será vã. Ainda que você conquiste muitas coisas, ainda que você consiga fazer muitas coisas, no final das contas, a sentença será aquela proferida por Jesus: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder-se, se ele causar dano a si mesmo? É por isso que cristãos precisam focar naquilo que de fato é importante. Então cuidado, para que em vez de fazer aquilo que Paulo ordena aos cristãos, que é não deixar a sua mente ser moldada por esse mundo, cuidado para você não desenvolver uma mentalidade mundana, porque esse mundo quebrado, esse mundo caído, ele vai oferecer muitas opções, prometendo aos homens uma vida prazerosa à parte do Senhor. E talvez você esteja no meio daqueles que estejam buscando respostas para os dilemas dessa vida nas ideologias deste mundo, naquilo que os homens dizem como deve ser, levantando a bandeira das ideologias humanas para a melhora da sociedade, para a melhora da família, sem o Senhor, sem olhar para o Senhor. Porque muitos homens sem Deus, como eu disse, têm proposto soluções para este mundo, mas como eles não enxergam corretamente, como eles
são cegos, eles fazem sempre diagnósticos parciais, eles analisam os resultados da queda, os problemas que vieram ao mundo por causa do pecado, sem levar em conta o pecado, sem levar em conta aquilo que causa todos os problemas deste mundo, ou seja, sem levar em conta o que o pecado fez no coração do homem. É isso que faz Freud, é isso que faz Marx, é isso que fazem tantos outros pensadores que têm sido abraçados pelos crentes como respostas aos dilemas da vida. Cristãos que têm deixado de lado a Escritura, que não têm guardado a palavra no coração e que têm olhado para aquilo que estes homens falam como se fosse a solução. Você não pode focar nessas coisas. Se você quer viver corretamente, você não pode focar nas coisas inúteis, porque este caminho sempre vai conduzir você a experimentar um vazio sem tamanho, e você nunca irá usufruir da verdadeira vida que só é possível em Jesus Cristo. Não é possível ter uma vida boa, uma vida verdadeira sem Jesus Cristo. Este que lá no Sermão do Monte disse: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai ser luminoso. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Ele então diz: portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus está exortando os seus discípulos: cuidado com o foco, cuidado com aquilo que para onde vocês estão olhando, aonde vocês têm colocado o foco da vida de vocês. É preciso focar naquilo que é importante. Foi nesse contexto que Jesus falou: não acumuleis tesouros na terra, acumuleis tesouros no céu. É o mesmo contexto, é o mesmo discurso. E se os teus olhos estiverem fitos em Jesus Cristo e em sua palavra, você pode desfrutar de todas as coisas concedidas pelo Senhor de uma forma que traga glória ao nome do Senhor, de uma forma que ao chegar no fim da sua vida, você irá perceber que você viveu para a glória de Deus. Então aprenda de Cristo, conheça a Cristo, e para que você faça isso, você precisa atentar à segunda questão que o salmista fala aqui, sobre como você deve viver. Bom, no primeiro versículo, você viu que você deve focar naquilo que é importante, e agora você tem nos versos 38 e 40, uma outra verdade: você precisa ansiar pela palavra de Deus. Veja lá, 38, confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que o temem. No verso 40, parte A, ele diz: eis que tenho suspirado pelos teus decretos. Notaram as expressões? No verso 40, o salmista está afirmando aqui que suspira pelos decretos de Deus. Veja, eu não quero olhar para aquilo que é vão, eu não quero olhar para aquilo que é inútil, eu suspiro pelos mandamentos do Senhor, eu anseio pelos decretos do Senhor. Se você lembrar, lá no verso 18, o salmista já havia feito um pedido interessante. Lá no verso 18 ele tinha pedido o seguinte: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E agora, este mesmo homem que rogou que o Senhor tire dos seus olhos as escamas que não o permitem ver as maravilhas que há na lei, está dizendo: eu anseio por isso, eu anseio pela tua palavra. Ou seja, se você quer mesmo viver de forma correta, é imprescindível que você conheça a palavra do Senhor, porque quando você não conhece a palavra do Senhor,
qualquer resposta dada pelos homens caídos, pelos homens sem Cristo, qualquer resposta vai parecer para vocês algo extraordinário. Mas quando você analisa cada uma dessas propostas, cada uma destas soluções, à luz da palavra, você vê que são soluções falhas, porque a solução para os problemas deste mundo só pode ser encontrada em uma pessoa, somente no Senhor Jesus Cristo. E é na palavra do Senhor, na Escritura, que você então encontrará a verdadeira direção para aquilo que você faz em sua vida. Como eu já afirmei, há por aí várias filosofias, várias ideologias tentando seduzir os crentes, tentando mostrar a você como você deve se portar, mas você precisa estar firmado, bem firmado. Você precisa ter bem claro em sua mente a exortação de Paulo aos Colossenses. Paulo diz assim, no capítulo 2: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Já no primeiro século, Paulo está olhando para a igreja e dizendo: cuidado com as vãs filosofias, cuidado com as ideologias, cuidado com as sutilezas, cuidado com a tradição dos homens. Estes homens pensam de forma vã, eles não pensam segundo Cristo, eles pensam conforme os rudimentos deste mundo. Agora, para que você consiga avaliar estas coisas, é preciso que você esteja com o coração cheio da palavra de Deus. Porque se você não estiver com o coração cheio da palavra de Deus, você não tem a mínima condição de avaliar aquilo que é apresentado para você. Se você não conhece a verdade da palavra de Deus, você não tem como discernir aquilo que é falso. É conhecendo a verdade que você consegue detectar a falsidade nos pensamentos deste mundo. E é importante notar que quando Paulo escreveu aos Efésios, ele afirmou àquela igreja que quando Cristo ressuscitou e subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Se você olhar depois o contexto lá de Efésios 4, você vai perceber que Paulo vai falar especificamente ali de dons ligados ao ensino da palavra. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores mestres. Todos os dons ali listados têm a ver com o ensino da palavra. E então Paulo afirma a razão disso. Abra lá, Efésios capítulo 4. Por que foi que Deus deu estes dons à igreja? Por que Deus deu pessoas capacitadas a instruir a igreja segundo a sua palavra? Você vai ter assim no versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo está dizendo: olha, Deus equipou a sua igreja, Deus deu mestres à igreja, para que a igreja esteja firmada na palavra e assim não seja seduzida nem por doutrinas erradas, nem pela astúcia e pelos pensamentos dos homens. É por isso que, se você quer avaliar seriamente as correntes filosóficas, as ideologias que se apresentam diante de você, você precisa das lentes corretas. Você precisa ter diante de você a Escritura, porque é por meio dela que você avalia e detecta aquilo que está errado. Sem a Escritura você está perdido. Então, busque conhecer, anseie, como o salmista está ansiando aqui, pela palavra de Deus. Mas olhe para o verso 38:
No verso 38 ele diz: confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Aqui ele está pedindo: Senhor, me confirme a tua promessa. A palavra que aparece na sua Bíblia aí, traduzida por confirmar, literalmente quer dizer colocar de pé. É isso que significa confirmar aqui. Ele está dizendo: olha, mantenha de pé a tua promessa. E a oração então está em acordo com a palavra de Deus, está em acordo com a Escritura. E quando você ora pautado naquilo que Deus prometeu a você, você pode esperar que Ele vai ouvir a sua súplica. Jesus afirmou isso: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. O que significa pedir em nome de Jesus? Pedir conforme a vontade de Jesus. Onde é que está a vontade de Jesus? Está aqui. É por isso que quando você ora de acordo com as Escrituras, Senhor, enche o meu coração da tua palavra, Ele atende. É por isso que quando você ora pedindo sabedoria, conforme Tiago diz, a todos Ele dá liberalmente. E o salmista então está dizendo: Senhor, olha, confirma ao teu servo a tua promessa. Você precisa conhecer tudo aquilo que Deus tem prometido aos seus servos da Escritura, e você precisa fazer o mesmo pedido do salmista. Você precisa pedir ao Senhor que confirme suas promessas em sua vida. Quais? Bom, ele diz, ele promete que vai santificar a sua vida. Então você pode orar dizendo: Senhor, confirma na minha vida o que o Senhor prometeu, que o Senhor vai completar a boa obra que o Senhor começou em mim. Ele prometeu. Peça, anseie por isso. Ele promete a você que se você pedir, Ele vai dar sabedoria. Peça, peça. Senhor, confirma na minha vida aquilo que o Senhor prometeu. Você vive de forma correta quando você está pautado na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E aí, quando você vive assim, você será direcionado pela palavra na sua vida, e você conseguirá viver a vida abundante que o Senhor veio para te dar. É firmado nele, nas promessas dele. Não é possível viver corretamente sem conhecer a palavra. Se é verdade aquilo que o autor secular disse, é preciso saber viver, é igualmente verdadeiro que ninguém saberá viver sem a direção de Deus, sem a palavra de Deus, sem a orientação do Senhor. Como é que você vive corretamente? O salmista termina dizendo: viva para a glória de Deus. Verso 39: afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Afasta de mim o opróbrio que temo. Note bem aqui esse pedido do verso 39. O que é opróbrio? Opróbrio é vergonha. Senhor, afaste de mim a vergonha que eu temo. Que vergonha é essa que ele tem medo de sofrer? Que tipo de vergonha seria essa? Bom, quando você olha para a segunda parte aqui deste verso, você tem uma ideia da razão, do medo, desta vergonha do salmista. Veja o contraste: afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. O que o salmista está então dizendo aqui tem a ver com aquilo que Pedro vai escrever no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, na carta de Pedro, na primeira carta, Pedro diz assim aos crentes, ele orienta os crentes a viver segundo a palavra de Deus, e então em certo ponto da carta ele diz: ora,
quem é que vos há de maltratar, quem é que há de maltratá-los, se vocês forem zelosos da prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Então o que Pedro está dizendo ali, depois de exortar a igreja a observar a palavra de Deus, se vocês viverem de acordo com a palavra, as pessoas não irão maltratar vocês. Entretanto, pode ser até que vocês venham a ser maltratados e envergonhados por causa da palavra de Deus. Nesse caso, vocês são bem-aventurados. Então pegue isso que Pedro está dizendo e volte os seus olhos de novo ao Salmo 119. O pedido no Salmo 119, ele está aqui então rogando para que os seus adversários não o envergonhem como um crente que ele é. Ele tem medo de ser um tropeço para Deus, porque se ele está cumprindo a palavra, ele não quer causar vergonha ao nome de Deus. Ele pode fazer isso transgredindo a palavra e não se arrependendo, mas ele pode fazer isso quando aqueles que estão à volta começam a maltratá-lo, porque ele está praticando a justiça. Ele não quer envergonhar o nome do Senhor. Então os que creem em Deus precisam rogar a Deus que os livre de transgredir os mandamentos, para não trazer vergonha ao nome do Senhor, e também que os livre de dar mau testemunho, trazendo vergonha ao nome de Deus. É esse o medo, é disso que o salmista está pedindo para ser livrado. Livra-me ou afasta de mim a vergonha que eu temo. Os mandamentos do Senhor são bons. Essa precisa ser a sua oração. É isso que você precisa rogar ao Senhor. Rogar ao Senhor que o ajude a ser consistente, coerente. Você precisa rogar ao Senhor que aquilo que você professa como fé seja verdade na sua vida familiar, na forma como você entende a criação dos seus filhos, na forma como você lida com o trabalho, na forma como você enxerga a política e as soluções políticas propostas por esse mundo. Aquilo que você professa como fé é o grande filtro para avaliar todas as opções que vão sendo colocadas diante de você, e se você não estiver firmado na palavra, você não conseguirá fazer isso. Você estará perdido, ainda que você professe crer no Senhor Jesus Cristo, ainda que você venha dominicalmente à igreja, porque sem a palavra de Deus e sem a Escritura, você não consegue viver para a glória de Deus. Estas ideologias que nos são apresentadas, elas não têm a ver com a glória de Deus, elas têm a ver com os benefícios para o homem, elas estão centradas totalmente no homem, e infelizmente muitos crentes as abraçam, esquecem o seu papel neste mundo, esquecem o seu papel como testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo. Então ore dizendo: Senhor, eu preciso ser consistente, eu preciso ser coerente. Se eu professo o nome do Senhor, isso precisa fazer diferente na forma como eu penso, na forma como eu vivo. E a forma como você vive precisa então, como diz Paulo lá a Tito, precisa ornar, precisa embelezar a doutrina. A doutrina é linda, a forma como você vive a doutrina embeleza ainda mais a doutrina. É diferente da forma como viviam os fariseus, que professavam uma coisa de boca, mas que não viviam daquela forma. E Jesus então apontava e dizia: hipócritas, hipócritas. Rogue ao Senhor que o ensine a viver para a sua glória. E quando você conhece a palavra de Deus, você consegue viver de modo digno do Evangelho, focado naquilo que é importante, trazendo glória ao seu Redentor. Se você viver dessa forma, você irá glorificar o seu Salvador. Agora, não existe
impossibilidade de se viver para a glória de Deus sem o conhecimento do Senhor, que se revela por meio da sua palavra, que se revela por meio do seu Filho. O medo do salmista precisa ser o medo de cada crente, envergonhar o nome do Senhor. O nosso caminhar não pode trazer vergonha ao nosso Redentor e nem ao Evangelho. E quando você tem essa preocupação, e quando você aprende do Senhor, você então vai aplicar tudo aquilo que a Escritura diz na sua vida familiar, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos de uma forma geral. Você será orientado por Ele. Então viva cada um dos seus dias para a glória de Deus. O que este texto, o que estes 4 versículos então ensinam? Estes 4 versículos ensinam como você deve viver. Eu vou relembrá-los então agora de trás para frente. Você precisa viver para a glória de Deus. É assim que você precisa viver. A fim de viver para a glória de Deus, você precisa ansiar pela palavra. Ela precisa estar guardada no seu coração, para que você não peque contra Deus. E se a palavra estiver guardada no seu coração, você estará focado naquilo que é importante. É assim que você deve viver. Como você pode viver assim? Eu disse que por 2 vezes, aqui nestes 4 versículos, o salmista pede a Deus que o vivifique. Eu comecei do primeiro, quando ele pede lá no verso 37, vivifica-me no seu caminho. Depois das petições, então, olhe para o último pedido, verso 40. Vivifica-me por tua justiça. E aqui então, você tem o Evangelho anunciando de forma bem clara a forma como viver bem, de como viver bem. Você não vive bem sem Cristo. Lá em Romanos, Paulo vai dizer que o Evangelho é que revela a justiça de Deus. O pedido? Vivifica-me segundo a tua justiça. O Evangelho revela a justiça de Deus, de fé em fé. O Santo Deus enviou o seu Filho para viver corretamente. Foi o único que já viveu corretamente, sem transgredir os mandamentos, trazendo honra ao seu Pai em tudo o que ele fez. E após viver dessa forma, ele foi à cruz por causa dos pecados do seu povo, cravando naquela cruz os pecados do seu povo, a fim de conceder ao seu povo a sua justiça. Quando o salmista diz, então, vivifica-me conforme a sua justiça, ele está expressando a sua fé no Deus que justifica pecadores por meio de Jesus Cristo. É essa a sua situação hoje, justificado pela fé. É por isso que você tem paz com Deus. E aqueles que estão justificados pela fé têm plena condição de viver corretamente uma vida abundante em Cristo Jesus. Porque em Cristo, diferente daquilo que estes homens deste mundo anseiam, você não precisa apelar para o acaso que vai te socorrer se você estiver andando distraído. Em Cristo você não andará distraído. Em Cristo você tem o Deus que reina. Não há acaso para crentes. Há um Deus que governa, que direciona, que conduz triunfantemente a sua igreja. Jesus é este Rei glorioso que está conduzindo a história a fim de que Ele mesmo seja glorificado. E se você viver cada um dos seus dias na presença desse glorioso Rei,
para a glória de Deus, você não terá do que se lamentar no fim da sua vida. Você não chegará no fim da sua vida dizendo: eu devia. Não. Você chegará no final da sua vida convicto, como estava Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em Paulo não há arrependimento de eu devia ter feito isso, como eu devia ter mudado, por que eu não fiz? Sabe por que Paulo chega no final da vida dessa forma? Porque para ele o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque ele quer que Deus seja engrandecido, quer ele esteja vivo, quer ele esteja morto. Porque ele foca no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, deixando para trás todas as outras coisas. E a Escritura nos mostra isso, para que ao fim da vida não haja lamento, mas convicção. Completei a carreira, guardei a fé. Com Cristo, sem Cristo, ainda que o homem busque ter cuidado para não sofrer, o final será de sofrimento eterno. Com Cristo, o que o Senhor tem para você é uma vida de verdade, é uma vida abundante, frutífera, que traz glória ao seu Redentor, uma vida de testemunho do Deus que te tirou das trevas e que te trouxe para a maravilhosa luz, do Deus que, como eu já disse, foi o único que viveu de forma perfeita, que honrou o Pai de forma perfeita e que ainda assim padeceu por você, sofreu por você, cravou na cruz os seus pecados, a fim de que um dia você tenha vida eterna, gozo eterno na presença do Salvador.